Esta mensagem é do dia 19 de outubro de 2016. E quando eu entrei no meu momento de oração, não demorou muito para que o Senhor começasse a falar comigo. E num tom de desabafo, ele começou desta forma: Filho, eu estou triste com a terra. As pessoas não fazem ideia do que é a intensidade da ira do Pai. Você sabe o que é? Então eu respondi: Eu posso imaginar, Senhor. Então o Senhor Jesus disse: Mas nem um pouco chega perto do que realmente é. Vamos à minha palavra que vou lhe mostrar. Veja o que eu deixei escrito. E o texto que o Senhor abriu para mim está em Mateus, capítulo 24, 37 a 39, que diz assim: A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, o Senhor me levou a ler sobre os dias de Noé. E é o que eu fiz. Eu fui exatamente para Gênesis capítulo 6 e comecei a ler. E durante a leitura, o Senhor me chamou a atenção para os 3 versículos que eu vou citar agora. No capítulo 6 de Gênesis, o versículo 5, que está escrito exatamente assim: O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Agora o versículo 11. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. E o versículo 12. Ao ver essa corrupção e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício. E aqui, em relação à depravação, eu encontrei mais bem explicado desta forma: depravação, a degradação moral, a perversão e a corrupção. Então, antes de continuar falando, o Senhor me fez entender que esses 3 versículos mostram claramente como está o nosso mundo hoje. Cumpriu com tudo exatamente que o mundo na época de Noé cumpriu, para que viesse o dilúvio, para que viesse o juízo de Deus sobre ele. E o nosso mundo está exatamente como esses 3 versículos mostram. Então, o Senhor Jesus continuou, e ele me fez essa pergunta: Filho, quantos anos você acha que demorou para a arca ficar pronta? Então eu respondi: Segundo eu li, 100 anos. Mas há alguns historiadores que dizem que foi um pouco menos, mais ou menos 60 anos. Então Jesus disse: Independente disso, todos estavam vendo a construção da arca. Portanto, não deveriam raciocinar a respeito do que Noé falava quando perguntavam sobre aquela obra? Então eu respondi: Eu penso que sim. Jesus diz: Mesmo assim, não se arrependeram, por isso foram pegos de surpresa. Você sabe como foi no momento do dilúvio, filho? Então eu respondi: Eu vi certa vez um relato de uma irmã que visualizou este momento. E o Senhor disse: Foi um pouco mais grave do que isso. Leia o versículo 11 do capítulo 7. Então eu li, e ele diz assim: Quando Noé tinha precisamente 600 anos, 1 mês e 17 dias de idade,
romperam-se todas as fontes do abismo, e as comportas do céu se abriram. Então o Senhor falou: Que abismo é este? Respondi eu: Não sei. Jesus disse: É o mesmo abismo de Apocalipse 9. Então respondi: Então surgiu demônios na tempestade? Jesus diz: O que hoje eu controlo durante as tempestades, para aquele momento foi liberado, ou seja, a ação dos agentes do tempo. Então eu falei: Senhor, pode explicar melhor? E Jesus disse: Durante as tempestades, aquelas nuvens escuras que vocês veem, elas estão carregadas de demônios, agentes do tempo. São eles que provocam os raios e os ventos destruidores. Por isso que no texto que tu leu, mostra o dilúvio saindo de 2 pontos distintos: os raios e os ventos do abismo, e a chuva do céu, o céu de vocês. Agora, visualize aquele momento. E aqui eu interrompo, porque eu quero que vocês prestem atenção nessa descrição que o Senhor me deu a respeito daquele momento do dilúvio. E o Senhor começou a descrever dessa forma: O céu começou a escurecer, e em questão de minutos, os primeiros trovões começaram a anunciar as chuvas. O vento começou aos poucos, e os primeiros pingos caíram. Porém, raios começaram a tocar o solo. As pessoas entraram para dentro de suas casas, e pelas frestas das portas e janelas observavam o que se iniciava. As chuvas se acumularam de tal forma que em poucos minutos já atingiram a altura dos joelhos. As pessoas ficaram sem ter para onde correr, pois os agentes do tempo vindos do abismo começaram a operar. Raios intensos começaram a cair de tal forma que iluminou a terra intensamente. O vento forte derrubou moradias, árvores e outras construções. Nem os que estavam em cavernas escaparam. Raios e mais raios, relâmpagos, trovões ensurdecedores, até que não houve quem sobrevivesse. Quando a última alma vivente parou de respirar, as chuvas cessaram. Conseguiu visualizar tudo isto, filho? Então eu respondi: Senhor, eu estou chocado. E neste momento meu coração começou a disparar, bater forte. Então o Senhor Jesus disse assim: Agora, leia sobre os eventos que demandam a ira do Pai. E nesse momento o Senhor me levou para esses textos que eu vou ler para você agora. Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao 17. Eu estava contemplando quando ele quebrou o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro, e a lua ficou da cor de sangue. Então, parecia que as estrelas do céu estavam caindo sobre a terra, como figos verdes das figueiras sacudidas por ventos fortes. E o céu estrelado desapareceu, como se tivesse sido enrolado à maneira de um rolo de pergaminho tirado dali, e cada montanha e cada ilha foram removidas de seus lugares. Os reis da terra e os príncipes do mundo, os oficiais militares, os ricos, os poderosos, todos os homens, grandes e pequenos, escravos e livres, escondiam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas, suplicando: Caiam em cima de nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da ira do Cordeiro chegou, e quem pode sobreviver a ele? O próximo texto é em Apocalipse, capítulo 8, do 7 ao 13, que está escrito assim: O primeiro anjo tocou sua trombeta,
E foram jogados sobre a terra fogo e chuva de pedras misturadas com sangue. Uma terça parte da terra pegou fogo, de maneira que foi queimada uma terça parte das árvores e toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou sua trombeta, e o que parecia uma enorme montanha em chamas foi jogado no mar, e uma terça parte do mar ficou vermelha como sangue. Morreu uma terça parte das criaturas do mar e foi destruído um terço de todos os navios e barcos. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela chamejante caiu do céu em cima de uma terça parte dos rios e das fontes de água. A estrela foi chamada Amargura, porque ela envenenou uma terça parte de toda a água da terra, e morreu muita gente. O quarto anjo tocou sua trombeta, e imediatamente a terça parte do sol, da lua e das estrelas foi ferida e escureceu. Deste modo, a luz do dia diminuiu em uma terça parte, e a escuridão da noite cresceu. Enquanto eu estava contemplando, vi uma águia voando sozinha pelos céus e gritava em alta voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das terríveis coisas que brevemente acontecerão, quando os 3 anjos restantes tocarem suas trombetas. O próximo texto é em Apocalipse capítulo 9. Porém, o Senhor me chamou a atenção por versículo 18. E o versículo 18 diz exatamente assim: E mataram uma terça parte da humanidade pelas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, que saíram das suas bocas. Isso que o Senhor me chamou a atenção. Mataram uma terça parte da humanidade. O próximo versículo, capítulo, é o 16. E o Senhor me chamou a atenção para 5 versículos desse capítulo. E eu leio para vocês exatamente assim. Apocalipse 16, versículo 17 em diante. Está escrito assim: O sétimo anjo derramou a taça dele no ar, e do trono do templo veio um poderoso clamor dizendo: Está terminado. Então houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto de intensidade sem precedente na história do mundo. A grande cidade partiu-se em 3 pedaços, e as cidades ao redor do mundo caíram em montões de ruínas. E assim todos os pecados da grande Babilônia foram lembrados por Deus, e ela foi castigada até a última gota do cálice de vinho do furor da sua ira. As ilhas desapareceram e as montanhas sumiram, e houve uma incrível tempestade de pedras caídas do céu. Pedras de granizo do peso de 35 quilos caíram do céu em cima das pessoas, e eles blasfemavam contra Deus por causa da terrível chuva de pedras. E o próximo livro que o Senhor me chamou a atenção é Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26, que diz assim: Então haverá sinais estranhos nos céus, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui na terra, as nações estarão em angústia e apavoradas com o barulho terrível dos mares. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que eles verão chegando sobre a terra, porque até os poderes dos céus serão abalados. Então, depois de ler todos esses textos e ver a veracidade do juízo de Deus, o Senhor Jesus continuou, e ele diz assim: Conseguiu, filho, perceber a intensidade dos eventos que demandam a ira de Deus? Então eu respondi e perguntei: E em que momento a igreja sobe, Senhor? Jesus disse: Antes das trombetas e antes das taças. Então eu perguntei: E como fica o teu povo que ficou para trás? E o Senhor respondeu: Se cumprirem exatamente o que está escrito, apenas visualizarão.
mas se não observarem minhas ordenanças, sofrerão a pena. Então eu perguntei: e quais são elas, Senhor? E Jesus disse: leia o que ficou escrito. E ele me levou para Lucas capítulo 17, versículo 33, que está escrito exatamente assim: todo aquele que tentar salvar a sua vida, a perderá, e quem a perder, vai salvá-la. Depois, o texto que ele me mostrou é Lucas 21, do 12 ao 19, que está escrito exatamente assim: porém, antes de tudo isso haverá um tempo de tremenda perseguição, e por causa do meu nome vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, levados diante de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Isso dará a vocês uma grande oportunidade para dar testemunho. Portanto, não se preocupe com a maneira de responder às acusações contra vocês, porque eu lhes darei as palavras adequadas e a sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de resistir ou contradizer. Até aqueles que são mais chegados a vocês, seus pais, irmãos, parentes e amigos, trairão vocês, mandando-os prender, e alguns de vocês serão mortos. E todos os odiarão, porque vocês são meus e são chamados pelo meu nome. Porém, não se perderá nem um fio de cabelo das suas cabeças. E se vocês perseverarem, obterão a vida. E o próximo texto que o Senhor me deu é Apocalipse capítulo 13, do versículo 7 ao 10, que diz exatamente assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então o Senhor continuou e ele disse: entende, filho, por que estou triste com o mundo? Com o mundo, não com minha igreja. Vocês estão fazendo sua parte, mas o mundo escarnece e nem sequer vislumbra o tempo que foi concedido pelo Pai para o arrependimento. Por isso que este tempo voltou a encurtar. Nada pode ser comparado com a ira de Deus, e a veracidade desses fatos fará com que a humanidade sofra uma considerável baixa. Quanto mais mortes pelo pecado, mais o inferno se expande. Filho, o mundo não vos compreende, assim como não me compreende. O mundo não vos leva a sério, assim como não me leva a sério. Aqueles que vos caluniam e escarnecem estarão em profunda angústia e desespero quando virem que vocês desapareceram. Então dirão: era verdade, e agora como ficaremos? Mantenham-se sempre vigilantes, tendo as vestes resplandecentes e a vida em santidade. Não sabeis qual a hora, mas sabem que pode ser a qualquer momento. O meu amor vos consola, a minha paz vos inunda, e a minha mão vos guia e protege.